Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula. Então na aula de hoje a gente vai estar analisando aqui um eixo cardan. E esse eixo cardan vai estar suscetível a um determinado torque. Então, como vocês podem ver, ele tem uma certa inclinação esse eixo, né? Então esse eixo aqui, o funcionamento dele é como? Ele vai preso aqui na... Vamos colocar aqui no ponto A. E aqui preso no ponto B. E como não tem como de fábrica você garantir o alinhamento, aí você utiliza um eixo cardan, que ele transmite o movimento rotativo, ó, mesmo se tiver um desalinhamento. Ó. Então, essa é a função do eixo cardan, transmitir movimento rotativo com desalinhamento. Ó. Não tem como garantir que vai estar ali milimetricamente alinhado, né? É o que sai da transmissão até o que vai lá para trás, lá no diferencial, né? Então a gente usa um cardan. E esse cardan ele é preso, né, nas duas extremidades, aqui parafusado, ó, e é aqui que mora o segredo dessa simulação. É saber como prender esse cara, porque ele está preso nas duas extremidades. Só que se eu prender ele aqui nas duas extremidades, dependendo da forma que eu prender e aplicar a força, ele vai calcular um valor errado. Por quê? Porque ele está fixo. Então, vamos ir lá para a parte de simulação. Ó. Isso aqui é uma montagem. Para quem não está com o Simulation ativado aqui, ó, tem que vir aqui, ó, opções, suplementos, ativa o Simulation aqui, que ele vai aparecer aqui. Ó. Vamos aqui, ó, Simulation, novo estudo, análise estática. Reparem que aqui eu tenho todas as opções. Ó. E o meu tá com a versão Premium 2023 SP5. Então aqui a gente tem a nossa árvore, né? Aqui ó, já estão todas as peças, ó. Tá considerando aqui que é um 1045. E se eu quiser mudar esse cara aqui de material, como que eu faço? Bom, para mudar tem duas opções. Ou a gente vem aqui, ó. Você pode vir aqui abrir a peça. Ó, 1045. Aí você vem aqui, clica com o direito. Ó, editar material. E aqui tem as opções de material. Ó, vou colocar esse cara aqui, ó, 1010. Então ele tá com 1010. Ou posso vir aqui, ó, selecionar todos eles, clico com o direito, vem aqui embaixo, ó, material, editar material. Eu posso vir aqui e colocar aqui, ó, 1010. Aplicar, fechar. Importante saber, se esse cara for um 1020 e esse cara aqui um A36, eu tenho dois limites de escoamento diferentes. Então, quando eu fizer a minha análise lá e tiver aqui o valor de tensão, aqui quando plotar o colorido aqui, ó, embaixo não vai aparecer o limite de escoamento, porque tem dois limites de escoamento diferentes, tá? Aí não aparece. Então aqui já está com todos os materiais, ó. Eu mudei lá, repare que aqui não alterou. Então como é que eu faço para alterar? Eu teria que catar, ó. Ah, eu mudei lá e não alterou aqui. Eu voltei, ó, já corrigiu. E tem outra opção, eu posso vir aqui em peças, clico com o direito, aplicar material a todos, ó, e mudo. No meu caso aqui, ó, eu posso vir clicar com o direito, aplicar material favorito a todos. Eu já deixei os que eu mais uso aqui, ó. Então eu posso colocar aqui um 1020. Eu posso vir aqui, ó, aplicar material favorito a todos. Vamos considerar aqui um 1045. E foi. Aí aqui na segunda opção nós temos as conexões entre componentes. Ele está considerando tudo unido. Eu posso rodar a análise assim? Pode, se for unido. Porque aqui ó, no determinado momento onde ele vai transmitir o torque, esses caras eles vão estar unidos, né? Eles vão estar unidos.
aqui internamente como é que tá modelado. Então esse cara aqui vai estar soldado aqui, ó, que vai estar soldado aqui. Esse cara encaixa aqui, né? Que ele compensa também a variação de comprimento. Esse cara aqui tá preso aqui. Então, eu posso considerar unido sem problema nenhum. Acessórios de fixação. Como é que vai preso esse cara aqui? Então vamos aqui, ó. A gente clica com o direito em acessórios de fixação, geometria fixa, e a gente trava um lado. Que assim, ele vai estar travado por onde? Pelos parafusos. Travamos ele aqui, ó. Então, aí esse cara já não gira mais. Poderia até criar uma parede virtual aqui, mas não tem necessidade. Agora, aqui é o X da questão. Vocês concordam comigo que esse cara tá preso, mas ele ainda rotaciona, né? Ele gira ainda. Então a gente tem que utilizar um contato aonde ele que permita a rotação ao redor do eixo aqui, ó. Então vamos vir aqui, ó, clicar acessórios de fixação. Eu poderia usar essa articulação fixa aqui, ó. Vou vir aqui no avançado, ó, e pegar aqui, ó, em faces cilíndricas. Aí eu pego esse cara aqui. E aqui eu restringo. Aonde eu cliquei, eu estou restringindo. Então, ele não translada para cá, ó, nessa direção. E ele não translada nessa direção. Mas ele rotaciona. O circunferencial aqui está fixo. Ó, o axial e o radial. Só o circunferencial que vai ficar fixo. O restante está travado. Então aqui eu travei ele já. Ó. Eu venho aqui. Cargas externas. Eu posso colocar gravidade, mas nesse caso aqui nem faz sentido, porque o eixo não trabalha nessa posição, mas é a posição que veio para mim. Então eu não vou nem considerar. Eu venho aqui em cargas externas, clico com o direito. Ó. Nesse caso aqui ele vai trabalhar com um determinado torque. Eu posso pegar essa face aqui, ó. O torque aqui é 23.000. Eu preciso de um eixo de referência. Ó, pronto. Tá aí o meu torque aí, ó. Ele pediu aqui um eixo cilíndrico de referência. Então tá aí. Vamos. 23.000. Eu posso vir aqui em malha. Vou criar aqui uma malha simples nesse primeiro momento. Repare que está demorando um pouco, mesmo com a malha simples. E eu vou explicar por que está demorando, assim que ele concluir. Ó, repare que a malha está meio grotesca. Só que ela demorou por conta do dente aqui, ó. E ainda ficou uma malha feia aqui ainda, ó. Deixa eu ver se o encaixe não tá certinho. Tem que corrigir isso aqui, ó.
É isso aí, agora tá certo. A gente salva. E cria a malha novamente. Na verdade, assim, ó, vamos fazer diferente. A malha aqui, ó, olha o tamanhozinho disso aqui, ó. Cara, isso aqui vai exigir um poder computacional absurdo, vai demorar horrores esse encaixe aqui, ó. Então o que a gente pode fazer para simplificar isso aqui, ó? Porque pensa, eu tenho que ter pelo menos 3 elementos aqui. Se eu colocar 3 elementos aqui, eu vou ter alguns milhões de elementos só nessa região. Então eu posso fazer o seguinte, eu venho aqui, ó, abrir peça. Vou vir aqui, ó, eu cortei os dentes, de modo que ele fique ali uma superfície lisa. Eu vou fazer o mesmo nessa peça aqui, ó. Então tá resolvido o problema ali. Ele vai considerar que ali tá unido, né? Ó, vai considerar que aqui tá unido. E eu não vou ter mais o problema dos dentes. Aí, essa transmissão aqui, esse aqui seria um sistema de engrenagem. A gente pode calcular como se fosse um acoplamento entre engrenagens, né? Pode calcular analiticamente isso aí. Mas esse aqui acredito que não vai ser o ponto X desse cara, né? Vamos verificar aqui primeiro. Então a gente volta aqui, ó. Criar malha. Uma linha padrão mesmo, grotesca. Ele fez aqui a malha. É uma malha que não tá das melhores, mas dá para utilizar aqui. Então a gente pode vir aqui, ó, clica com o direito e executar. Repare, parece que ele está travado, mas ele continua carregando aqui embaixo, aqui, ó, onde está escrito SolidWorks Premium 2023 SP5.0. Como é uma malha que está relativamente simples, ele não demora tanto, ó. Então ele já fez, ó. Então tá dando aqui 948 megapascal. Vamos melhorar isso aqui. Vamos animar isso aqui e verificar se está, ó. Ó, ele permite a rotação, tá vendo? Vamos dar uma examinada aqui nesse valor. Vou ocultar aqui. Vou ocultar aqui. O torque aqui eu vou ocultar também. Vou vir aqui e dar um recorte ISO. Repare que ele tá com um pico aqui, ó, dentro da cruzeta. E o outro pico aqui, ó. Então, quando é dessa forma aqui, o que a gente faz? A gente vem aqui, ó, resultados. Diagnóstico de ponto de tensão. O que é esse diagnóstico de ponto de tensão?
Isso é uma ferramenta que a própria SolidWorks desenvolveu para identificar singularidade. Então quando a gente clica aqui, a ferramenta de diagnóstico de ponto de tensão identifica elementos adjacentes com gradientes de alta tensão. O que isso quer dizer? Se aqui eu tenho uma tensão de 100 megapascal, é esperado que no meu vizinho seja próximo disso. Se aqui eu tenho 100 e o meu vizinho está com 500, tem alguma coisa errada. Esse salto muito grande é uma singularidade. Valores de tensão significativamente diferentes podem identificar a presença de singularidade de tensão ou concentrador de tensão. Então é isso que ele faz uma varredura para verificar se tem algum desses saltos muito grandes. Pontos de tensão detectado. O valor correto é 384,3. Então eu posso vir aqui, editar definição, opções, vou vir aqui, 384,3. Esse aqui seria o valor de tensão correto. Eu pego aqui, recorte ISO. Tá vendo que foi ficando mais coerente a distribuição? Dando uma concentração nas cruzetas. Então, tecnicamente, se fosse feito de um material 1045, nessa malha aqui, tá falando que ele tá ok, né? Então, o que eu posso fazer aqui para me esclarecer isso, né? Para mim ter mais uma forma assim de eu... tô com dúvida ainda e quero meio que tirar a limpo. Então tá, vou vir aqui, copiar estudo. Não, na verdade, nesse momento não preciso fazer isso. Posso vir aqui, resultado, diagnóstico, definir plotagem de tensão, Newton por milímetro, opções de diagrama científico flutuante. Então, primeiro eu estou mexendo aqui na visualização da tensão, né, para ele vir em megapascal igual tá aqui. Eu vou vir aqui, em opções avançadas, mostrar plotagem apenas em entidades selecionadas. E eu vou vir aqui nessa opção, selecione corpos. Vou pegar esse cara aqui, Vou mudar aqui para a escala real e vou dar o OK. Então eu venho aqui, editar definição. E eu vou pegar aqui, opções de diagrama, exibir a notação máxima. Então ele está me informando que nesse corpo aqui, o máximo foi 295,93 megapascal, certo? 295. Eu posso vir aqui, copiar, deixa eu ver se tem que copiar. Vem aqui em resultados, colar, editar definição. Eu vou remover esse corpo aqui e eu vou colocar aqui a cruzeta. Vou colocar aqui as duas cruzetas. Tá dando que o máximo aqui, foi 548,941. Mas nas cruzetas vai ser esse aqui o máximo, 384,3. Beleza, então aqui eu estou visualizando. Esse método que eu fiz aqui, pessoal, ele serviria se eu tivesse diferentes materiais. Por exemplo, se essa cruzeta fosse 1020 e o outro cara aqui o 1045, então aqui eu estou visualizando só o material que é 1020, dessa forma que eu estou fazendo aqui, Então aqui eu tenho geral, aqui eu tenho só o tubo e aqui eu tenho só a cruzeta, beleza? Então como é que eu faço aqui agora?
Eu posso vir aqui, ó, modelo. Então eu vou abrir o meu tubo. Tá aqui o meu tubo aqui, ó. Concorda comigo que eu posso rodar a análise nesse tubo? Porque, ó, vamos analisar aqui o mecanismo. Ele tá preso aqui. Então vamos vir subindo. Esse cara tá preso, esse cara aqui também tá preso. No instante que é transmitido o torque, esse cara também tá preso. Esse cara também tá preso. Esse cara tá soldado a esse que também tá preso. Então eu posso considerar que essa face aqui tá presa e que essa face aqui tá vindo o torque daqui. Eu vou desconsiderar o ângulo aqui e eu posso jogar o torque bruto ali. Só pra gente fazer essa análise aqui para verificar se tá dentro, né? Então posso vir aqui, ó. Esse aqui é um tubo que está modelado como sólido. Só que um tubo, eu posso utilizar casca aqui para ser mais rápido. Então posso vir aqui, ó, superfície de offset 0. Vem aqui, ó, esboço de dimensão inteligente, só para mim ver qual que é a parede. 8. Tem 8 de parede. Então eu vou vir aqui, ó, simulation. Mesmo esquema, se não estiver aparecendo tem que vir aqui, mas vai estar aparecendo porque você está rodando outra análise. Novo estudo. Continuamos na análise estática. Aqui em peças, repare que eu tenho dois corpos. Eu vou pegar aqui, vou clicar com o direito nesse corpo sólido e excluir da análise. Eu só estou com a minha casca aqui agora. Eu venho aqui, clico com o direito nela, editar definição. E aqui eu vou colocar a espessura dela, 8 mm. Repare que ela cresceu no plano médio. Eu posso alterar isso aqui, eu vou jogar ela internamente, que é o correto. Foi. Interação de componente não tem, porque é um corpo só. Acessórios de fixação, vou pegar aqui geometria fixa. Vou usar essa opção aqui, ó, imóvel sem translação. Aqui, ó. Vamos dar uma pincelada aqui, ó. A própria animação aqui, ó, já deixa meio claro qual que é a diferença entre uma e outra. Essa imóvel sem translação, ela não transmite torção. Ela seria como se ela tivesse biapoiada. E essa fixa aqui, ó, repara que ela seria uma engastada, ó. A gente pode rodar com os dois para ver se vai dar diferença. Vamos rodar nessa aqui primeiro. Vamos vir aqui agora, carga externa, a gente clica com o direito, torque. Pega esse cara aqui. Vai ser um torque de 23.000. Ele não deixa eu aplicar na aresta. Tá. Tem problema. Apliquei o torque ali então no conjunto inteiro. Eu vou ter que fazer o contrário aqui, ó. Eu vou ter que remover o meu superfície aqui. Eu removi a superfície, eu tenho que vir aqui, ó, e incluir na análise. Eu tinha excluído ele. Eu venho aqui no meu imóvel, clico com o direito e venho em editar definição. Travo aqui embaixo. Eu venho aqui na carga, clico com o direito e editar definição. Agora eu posso aplicar a carga aqui, ó. E aqui eu pego o corpo aqui, ó. Agora eu posso. Eu venho aqui, ó, criar malha. Não tá uma malha muito boa, mas vamos rodar aqui e verificar. Então, para rodar sempre vem aqui, clica com o direito e executar. Tem a opção de executar aqui em cima também, ó. Executar este estudo. Então, vamos clicar aqui com o direito, editar definição.
Newton por milímetro quadrado, escala real, opções de diagrama, a gente vem aqui, ó, e muda de científico para flutuante, ó, aí deixamos a escala aqui já no padrãozinho, ó. 275, quanto é que tinha dado lá mesmo? Me esqueci agora. $295. Então vamos vir aqui, vamos melhorar essa malha aqui agora. Só que para não perder esse estudo, eu vou vir aqui e vou copiar ele, ó. Então o que eu vou fazer aqui para ficar bem claro? Eu vou vir aqui, ó, clicar com o direito, copiar estudo, análise estática 2. Ele vai trazer o estudo 1 completo, porém com outra nomenclatura, porque eu vou mexer na malha aqui agora, eu quero ver se vai dar diferença. Então eu estou com 8, o tamanho mínimo de elemento, o tamanho máximo aqui pode ser 4. Vamos ver se o tamanho máximo vai ser 4, é para ter 2 elementos na espessura aqui, ó. Botei 2 elementos na espessura, vou vir aqui agora, ó, clico com o direito, executar, ou vir aqui em cima, ó, executar este estudo. O que eu estou fazendo? Eu estou verificando se os componentes internos ele está suportando bem o torque, assim como está a minha montagem, porque eu fiquei com dúvida se aquele valor que deu lá ele está coerente, porque ele tinha me dado 900 e pouco megapascal. Eu fiz uma análise interna para ver se estava coerente aquele valor de tensão. Eu percebi que tem uma singularidade. Eu executei o diagnóstico de ponto de tensão e a minha tensão baixou muito, baixou de 900 para 300. Então eu estou verificando separadamente os elementos para verificar essa coerência, entendeu? 274, quanto que estava aqui? 275. Então eu vou vir aqui agora, vou copiar esse estudo, vou vir aqui, ó, criar malha, parâmetros de malha, e aqui onde está 4, eu vou pegar 8 dividido por 3, 266. Por que isso? O recomendado é quando você está tratando um sólido, que tenha pelo menos 3 elementos na espessura, para ele pegar a variação de tensão ao longo da espessura. Então é isso que eu estou fazendo, eu estou colocando 3 elementos na espessura, ó, 3 elementos na espessura para pegar essa variação de tensão que pode ocorrer ao longo da espessura. Vou vir aqui, eu já fui lá na análise, cliquei com o direito e executei ela de novo. Só que agora eu tô com bem mais elementos, né? Só que como é uma geometria simples ainda, ó, já subiu aqui, ó, para 418, acho que estava com 200 e pouco anterior, né? Ele roda, mas vai cada vez ficando mais pesado, né? Dependendo do hardware que tiver, não demora mais. Vai demorar mais. Como é uma geometria bem simples, está indo tranquilo. 274. Repara que deu o mesmo valor com a malha simples. Ó, 275. Aí eu coloquei 2 elementos, 274. Ah, mas por que aqui deu uma diferença do valor lá da montagem? Lá estava 2,9 alguma coisa. Tem um ângulo envolvido lá, né? Então esse ângulo tá agindo aí nesse corpo. Então aqui a gente já tem certeza que essa tensão é essa tensão aqui mesmo. 290 megapascal. Então esse cara aqui a gente já passa ele. E essa cruzeta aqui que está elevada? Vamos fazer nela agora. Ó. Repare aqui, ó, como que é a fixação da cruzeta. Ó. A cruzeta ela vai estar em contato aqui com esse cara. Vou pegar essa de baixo aqui, ó. Tá vendo? Ela está em contato com esse corpo aqui, ó.
E aqui, ó, olha lá onde está o contato, ó. Vamos abrir ela aqui, ó. Então, com isso eu já tinha feito essas linhas de corte aqui, ó, para mim especificar a fixação dela. Então, aqui, ó, aqui e aqui ela tá fixa, né? E aqui ela tá transmitindo o torque. Então vamos vir aqui agora, ó, novamente, novo estudo, análise estática. Eu posso vir aqui em acessórios de fixação, geometria fixa. Repare que aqui, como é um corpo sólido, ele já nem me deu aquela opção lá de imóvel sem translação, é só as fixas. Então eu vou travar esse cara aqui, ó. Eu vou vir aqui em cargas externas agora, ó. Pego aqui, ó, força. Pego aqui, ó. Mas ó, como é que ficou a minha força? Por quê? Porque não é um torque, eu tenho que lembrar de mudar aqui para torque, ó. E ele me pede o que aqui, ó? Um eixo. Então, ó, ele vai tender a girar a peça, ó. Tá certinho aqui, ó, o torque. Quanto que é? 23.000 Newton. Total, eu tenho que lembrar de mudar aqui para total essa transferência. Então, coloquei aqui total. Eu vou vir aqui, vou criar minha malha. Venho aqui em malha, eu clico com o direito, criar malha. Nesse momento é essa grotesca aqui mesmo. Criou a minha malha. Eu posso vir aqui e ocultar esse fixo e ocultar o torque para não ficar aparecendo aqui que fica feio. Vou ocultar esse eixo também. Então eu venho aqui, ó, eu posso vir aqui clicar com o direito em executar, ou eu posso vir aqui em cima, ó, executar este estudo. Está executado, ó. Venho aqui, clico com o direito, editar definição, Newton por milímetro quadrado, opções de diagrama, científico flutuante, 423 e o meu material é 180, então ele já teria ido para o vinagre aqui, ó, que eu estou usando um 1010, então eu venho aqui, ó, e mudo. Vou pegar aqui um 1020 e venho aqui e executo, ó, mas repare, 423 899, deixa eu ver o deslocamento, deixa eu mudar aqui, ó. Então o deslocamento a gente vem aqui, clica com o direito, editar definição, opções avançadas não, escala real, opções de diagrama, aqui onde está científico a gente muda para flutuante, 0,18. Então agora aqui a gente vai executar. Clica com o direito aqui, executar. Oxi, eu mudei o material e continua com 423. Só o deslocamento aqui que baixou um pouquinho, mas é insignificante sim. Mudando o material, vai continuar a mesma tensão. Por que isso? Porque o limite de escoamento é quanto que o material suporta, mas o módulo de elasticidade do aço é o mesmo. Então quando você troca o material, você tem que analisar bem qual que é a situação que aquela peça está sendo exposta. Porque se for uma situação, por exemplo, deflexão, eu tenho uma deflexão máxima de 20 milímetros. Eu estou com uma estrutura lá que ela só pode defletir pela norma 20 milímetros. E ela está defletindo 25 milímetros. Se eu trocar o material, ele só vai defletir mais carga. A deflexão não vai mudar trocando o material. Por quê? Porque o módulo de elasticidade é o mesmo. Então, você tem que mudar as propriedades geométricas. Se for num caso aonde o meu fator limitante é a tensão, por exemplo, aqui ó, meu tá dando 423, eu preciso do material que suporte 600. Aí convém trocar o material. Mas se eu for num caso, o meu limite a minha deflexão é 2 milímetros e a minha peça está dando 2,5, você vai ter que mexer na propriedade geométrica da peça, que vai mexer na inércia da peça, na capacidade de suportar carga, não trocando material.
Para deflexão, a gente mexe nas propriedades geométricas. Tensão, troca o material. Pode ver, não mudou, é a mesma coisa. Por quê? Porque o módulo de elasticidade é o mesmo, a inércia é a mesma, o cálculo vai ser o mesmo. Então, acho que ficou claro isso aí agora, né? Mas eu posso vir aqui e usar o mesmo artifício. Repare que a tensão está bem elevada aqui, ó. Então eu vou vir aqui, diagnóstico de ponto de tensão, executar diagnóstico, ó, já foi lá, ó. Tá falando que aqui é 288. 2888. Então eu vou vir aqui, ó. Vou dar um recorte ISO. Ó, bem na bordinha aqui que tem essa concentração. Nesse caso que eu não vou mexer, eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui, ó, copiar estudo, análise estática 2. Vou vir aqui, criar malha. E eu vou fazer uma malha mais refinada agora. Ó, tá um pouco melhor a minha malha. Eu venho aqui e executo agora com essa malha melhor, para mim ver se vai dar diferença no estudo. 592. Aqui tinha dado 423. Vem aqui, diagnóstico de ponto de tensão 413, ó. Porque eu vou refinando a malha, ele vai melhorando, a precisão do meu estudo. 413. Vem aqui, ó, recorte ISO. Então, 413. Então eu vou vir aqui novamente, vou copiar estudo. Vou vir aqui, criar malha, parâmetros de malha, eu vou baixar aqui para 2 milímetros. Repare como já demora a criação da malha. Fez, ó, extremamente refinada a malha. Mas aqui nós temos um concentrador de tensão aqui, porque ó, é como se fosse, é uma quina, né? É uma quina aqui, ó. Então vamos executar. Tá processando aqui, ó. Parece que não tá indo, mas tá sim, ó. Tá aqui, ó. Aqui tá pesado. Quando começa a análise assim, não aparece nada aqui, é que tá bem pesado. Ó, subiu mais aqui, ó, 842. Vamos vir aqui, diagnóstico de ponto de tensão. Ok. 737. Aqui, quanto mais eu for refinando a malha, mais ele vai subir. Por conta dessa quina aqui, ó. O que dá pra gente fazer? Dá pra gente tentar melhorar essa quina. Vamos pegar aqui, ó, um fillet. Vamos colocar um fillet aqui pra dar uma aliviada na quina aqui, né? Que seria o adoçamento que o pessoal fala, né? Então vamos pegar aqui, ó, malha e execução. Quatro, 7, 1. Quinhentos e 15.
Vamos verificar o ponto de tensão novamente. Ó, nenhum ponto de tensão detectado. Vamos ver aqui no primeiro. Nenhum ponto de tensão detectado. Então você pode ver que agora que eu fiz o adoçamento aqui, ó, mesmo com a malha bem refinada, eu já tô com os valores bem próximos aqui, ó, 515 para 527. Então eu vou analisar, vou rodar aqui o ponto de tensão novamente, ó. Para verificar se tem alguma singularidade. Eu acredito que a tensão aqui seja isso aqui mesmo. A tensão aqui está na faixa dos 500 megapascal. O que que isso nos quer dizer? Quando a nossa análise estática, a tensão ela passa do limite de escoamento, não cabe mais a análise estática. A recomendação é o quê? Que seja feita uma análise não linear. Mas o SolidWorks ele tem uma característica peculiar. E eu vou rodar uma análise não linear aqui para vocês verem. E eu vou falar sobre essa característica peculiar dele aqui agora. Então eu posso vir aqui, ó, novo estudo. Vem aqui em cima, novo estudo. E vou mudar aqui para não linear. Feito. Eu vou vir aqui no na minha análise estática 3. Eu vou jogar tudo para cá, ó. Material. Vou jogar para cá fixação. Quando eu arrasto, eu estou trazendo essas informações para cá, ó. E malha. Ó, eu tava tudo ali, ó. Eu posso habilitar isso aqui, ó, executar, solucionar análise. Então ele vai gerar a malha igual estava o meu estudo 3 e vou executar a análise agora. Não linear porque eu extrapolei já os limites da linearidade, né? Estou seguindo aí o que a teoria manda. Parece que está travado, mas não está. Ele está rodando aqui, ó, em segundo plano aqui, ó. Ele vai fazer o processamento aqui e já vai abrir aqui a outra tela. Olha, abriu outra tela. Ele fracionou o tempo. Que uma análise não linear nada mais é do que ele está pegando a minha carga e aí fazendo pequenas aplicações de carga e verificando se está tendo alteração na matriz de rigidez. Então ele aplica uma pequena força, verifica a matriz de rigidez, se tiver ok ele avança, aplica mais uma pequena força e verifica, e assim sucessivamente. Ele meio que faz uma conferência. Porque muitas vezes quando você aplica uma força e o material deforma, você muda a geometria, e mudando essa geometria devido a essa deformação, você muda as propriedades geométricas que muda a inércia da peça. Entendeu? Interação de equilíbrio. Aqui ele demonstra o que ele está verificando. Só que a análise não linear ela demora bem mais que a análise linear, né? Porque seria como se fossem pequenas análises lineares, então fracionadas ao longo do tempo.
Ó, tempo atual da solução 0.010 e vai até 1. Então aqui vai demorar um pouco. Então assim que concluir essa análise aí, a gente retorna. Então aqui, pessoal, já calculou. Eu vou vir aqui em resultados, clico com direito, mensagem do solver. Eu vou 23 minutos para executar essa análise. Vou dar aqui OK, vou vir aqui em tensão, editar definição. Vou mudar aqui para megapascal, né? Tá pesado aqui. Tá indo. Ó, mudamos aqui, ó, exibição, megapascal. Opções de diagrama aqui científica a gente passa para flutuante e dá o OK. Tá pesado aqui. Ó, 526. Vou vir aqui em resultados. De segurança. Aqui não tem ponto de tensão. 526,22. Quanto que deu aqui o nosso último estudo? 527. Então é isso aqui mesmo, tá? A cruzeta é o ponto X aqui do nosso cardan. (526). Provavelmente isso aqui é feito com material especial e passa por tratamento térmico, né, para suportar essa tensão mais elevada, né? Então é um material aí que não é um material de prateleira, né? Já sai aqui só com esse limite de escoamento. Vou vir aqui, ó, recorte ISO, vamos ver internamente, ó. A tensão aí ela sofre um acréscimo aqui onde vai ter o adoçamento, né, o fillet. Então a gente sabe que esse é o cara crucial no nosso eixo cardan. Então aqui está com 384 e quando a gente vem aqui dar um recorte ISO, a gente vê que, ó, o pico aqui é justamente no cabra aqui, ó, justamente na cruzeta, né? Outra peça que a gente poderia estar verificando também, como faria para avaliar ele? Ele tem os dentes aqui, né? Se for analisar ele desse jeito, vai exigir bastante poder computacional. E ele vai dar concentração de tensão aqui, ó. Então posso fazer uma pré-análise com ele assim mesmo. Eu venho aqui, ó, novo estudo, análise estática. O material aqui eu posso colocar um 1020. Acessórios de fixação, vou pegar aqui geometria fixa. Eu posso considerar que esse cara aqui está fixo. Eu posso vir aqui em carga externa, clica com o direito, torque. Eu posso considerar que aqui vai ser o torque. E aqui vai ser a face de referência. O valor é 23.000. Então tá feito aqui, ó. Malha e execução. Vai ser uma malha simples mesmo. Então ele fez, eu venho aqui em tensão, vou clicar com o direito, vou vir aqui em editar definição. Em exibição aqui eu vou mudar para megapascal, escala real. Em opções de diagrama, aqui em posição formato, eu vou mudar para flutuante. Ó, 341 com 484.
Achei até que ia dar mais. Aqui, conforme for refinando a malha, a tendência é cada vez mais subir a tensão por conta da quina aqui, ó. Então, vem aqui resultados, diagnóstico de ponto de tensão. Ó, tá falando que é 340. 340 e ele tá com 341, 1 megapascal abaixo. Copiar isso tudo. Vou vir aqui, ó, malha, não, cancela. Vou vir aqui, ó, criar malha. Vou refinar a malha e eu habilito aqui, ó, executar após terminar a malha. Aí ele conclui a malha e já roda a análise. Aí quanto mais a gente for refinando a malha, mais vai subindo aqui por conta do concentrador de tensão aqui na quina, né? Então a gente pega aqui resultados. 550. Mas aqui ele tá com 552, 2 megapascal. Vamos ver a distribuição. É bem na quina. Isso aqui também é uma peça que deve ser fabricada com material especial, né, com um tratamento térmico superficial aí para suportar esse torque elevado, né? Não é uma peça simples. Então aqui a gente vai vendo aqui que ela fica na faixa dos 500 megapascal, 550 megapascal. A gente salva. Então essa simulação aqui é uma simulação que o valor de tensão ele fica na faixa, ó, 295, 548. É uma simulação que a tensão fica na faixa dos 550 megapascal. Eu posso vir aqui, ó, clica em resultado, vou vir aqui, definir plotagem de tensão, escala real. Aqui eu já mudo para megapascal. Opções de diagrama, a gente muda para flutuante. Em definição aqui mesmo, em opções avançadas, mostrar plotagem apenas em entidades selecionadas, corpos. E aqui em opções de diagrama a gente deixa o máximo, ó, 454. Apesar dessa montagem ter sido feita com uma malha grotesca, os valores não estão tão fora, né? Então eu vou vir aqui, ó, criar malha. Vou refinar a minha malha. Ó, ele fez uma malha um pouco melhor, mas ainda não é uma malha tão boa, né? Dá até para vir aqui. Eu vou executar assim mesmo. Vou executar em cima dessa malha. E vamos ver aí o que vai ter de mudança de resultado no nosso conjunto geral agora. Então aqui ele já fez, ó. Aí eu tenho que vir aqui, resultados, diagnóstico de ponto de tensão. Tá me falando aqui que o valor é próximo de 1748. Deu 2.500, 1748.
completamente. Deu algum erro, porque não faz sentido isso aqui. Tá meio que solto aqui, ó. Tá, eu vou melhorar isso aqui, ó, porque ele tá num contato muito pequeno ali, e quando eu refinei a malha, ele piorou. Então, ele piorou porque ele tá, aí a malha ficou mais fina, ele tá considerando um contatinho na aresta só. Deixa eu achar um plano aqui. Cego. Não quer pegar o vértice. Vai ter que ser cego aqui mesmo e acertar na unha. Setenta e 73.3. Ó, isso aqui é um negócio ruim que não pode ter. Então, como não pode ter, eu vou fazer de outra forma aqui que fique melhor. Pegar aqui, ó, plano frontal, esboço, linha. Recurso, ressalto, base revolucionado. Pronto, resolvi o BO. Ó, agora juntei os dois legal ali, ó. Venho aqui novamente, ó, criar malha. Ele fez a malha aqui, ó. Uma malha bem grotesca, mas vamos executar ela.
carregou o resultado aqui, não tem problema. Vamos executar. Então ele já rodou a análise aqui, ó. A gente pode ver que aquele acúmulo que tinha aqui já não tem mais. Vou vir aqui em resultados, clico com o direito, diagnóstico de ponto de tensão, executo o diagnóstico. Ele está me falando aqui que o meu valor é próximo de 539. Então, aqui ó, 539,5. Eu venho aqui tensão, editar definição. Vou vir aqui em opções de diagrama. Ó, o máximo ali ainda tinha dado 632. 539,5. Ó. Que é na cruzeta, ó. Que é o que a gente já havia simulado individualmente. Então, qual que é a conclusão que a gente chega aqui? Que para esse torque aqui, ó, alguns elementos, e lógico, isso aqui é um torque de partida, né? Alguns elementos ele tem que ser um material especial, senão ele não vai suportar. Não vai suportar, não vai ter um ciclo de vida aí muito alto. Ah, mas eu queria saber qual que vai ser o ciclo de vida. Se a tensão tiver acima do limite de escoamento, o programa vai falar que não tem ciclo de vida aqui. Porque se você quiser pegar qual que é o fator de segurança, você tem que dividir o limite de escoamento pela tensão. Se a gente dividir 530 por 539, dá 0,98. E o fator de segurança tem que ser acima de 1, né? Então, o que eu tinha para fazer aqui seria isso. Espero que tenham gostado, que de alguma forma esse conhecimento seja útil. Quer aplicar um torque maior, a tensão vai elevar mais, vai ter que trabalhar com materiais melhores, né? Ah, mas eu queria fazer aqui com os dentes. O tratamento aqui é o mesmo. Só vir aqui, suprimir, vai aparecer os dentes. Fixa nos dentes como se fosse uma engrenagem, né? Só que a tendência é ele jogar a tensão aqui no pé. Ele vai ser um concentrador de tensão, vai jogar a tensão lá em cima. Por isso que esse cara aqui ele tem um adoçamento, né? Uma peça dessa pronta aqui, ele tem um adoçamento. E os dentes aqui ele tem uma profundidade assim. Aqui vem, aí ele vai, um rasguinho e vai reto. Quer ver? Eu vou até fazer um esboço aqui, ó, de como que é uma peça dessa pronta. O dente dela tá aqui, ó. Ele pega mais ou menos nesse formato aqui, ó. Que é já para vir aliviando a tensão ali, para não criar um concentrador. Porque você não pode vir e de repente uma quina de 90 graus. Joga a tensão lá em cima. O cisalhamento vai ser bem aqui no pé. Seria isso. Espero que tenha gostado. Um forte abraço e nos vemos numa próxima oportunidade.